todos, é um prazer enorme estar aqui. Hoje vamos ter uma conversa aqui com a Tayana Degmon, Max Milhas, CMO, Filipe Witt, já introduzidos. E eu queria começar por falar o seguinte: sempre que a gente fala de growth e do crescimento sustentável de startups, tem sempre um conjunto de princípios que a gente tem que considerar na análise. Eu, pelo menos, que trabalho bastante com consultoria, tem várias perguntas que eu muitas vezes repito aos clientes para tentar descobrir onde é que está o pulo do gato. E hoje o que eu comecei foi fazer uma coisa bem simples. Eu fui no site, por exemplo, do Em Casa e comecei a tirar umas notas sobre o que é que eu vejo a nível de modelo de negócio. Em Casa, marketplace, compra e venda de imóveis online, deixe nossos especialistas encontrar um imóvel ideal para você e sem burocracias. E aí eu simplesmente fui no SimilarWeb para fazer um pouquinho de benchmark. Deixem ver quantas sessões é que eles têm. Facto, último mês, 170 mil visitas. 3 meses atrás, 65 mil. 260% de crescimento nos últimos 3 meses. Ok. Startup de crescimento acelerado. Foi o primeiro cheque. E aí, na Max Milhas, o que é que a gente tem? Marketplace, no caso de milhas. E a gente claramente tem um modelo de emissão de passagens aéreas com desconto através de milhas. SimilarWeb de novo. E, gente, eu obviamente que não posso passar dados do Google Analytics. Usei o SimilarWeb simplesmente para ser mais fácil de fazer um deparo. Na Max Milhas a gente tem, no último mês, 6,1 milhões de visitas. E 3 meses atrás tínhamos 5,6, ou seja, tivemos mais de meio milhão de visitas nos últimos 3 meses. E muitas vezes o tráfego é um indicador do quanto é que o modelo de negócio também está tendo impacto no crescimento do tráfego. E já começando por aqui, eu queria fazer a pergunta à Tayana. Tayana, me fala um pouquinho do modelo de negócio da Max Milhas. Eu acho que você entendeu bem pelo que você viu no site. A gente é uma plataforma de venda de passagem aérea com desconto. A diferença em relação às demais plataformas e o motivo pelo qual a gente consegue o desconto é que é muito particular, que a gente consegue emitir passagens mais baratas porque por trás nós usamos milhas de terceiros. Então, se você, Fred, tem milhas e você não vai utilizar por algum motivo, você pode disponibilizar essas milhas para serem vendidas na plataforma. E, por outro lado, nós temos milhões de pessoas pesquisando passagem. E aí, no momento que alguém faz uma busca, a gente conecta aquela busca com a quantidade de milhas que o voo precisa e com as suas milhas que você cadastrou. Então, a gente tem uma precificação diferente da precificação comum dos outros sites de venda de passagem aérea. E isso fez com que a gente crescesse. Hoje em dia, a gente é o segundo maior site de venda de passagem do Brasil. Tem um grande player que é o maior da América Latina, né, que tem muito investimento. E é um sucesso bem gigante por causa desse modelo diferenciado, principalmente. Né? Hoje a gente já vende outras coisas, vende hotel e tudo mais, mas esse é o modelo de negócio principal. Então, a gente agrega valor aí, basicamente em 2 pontos. Quem quer comprar passagem aérea e quem quer monetizar as milhas, vender e ter uma renda extra. Então podemos dizer que temos um modelo disruptivo, na forma do conceito, na forma como entrega a venda da passagem enquanto modelo. Isso, eu acho que disrupção tem muito a ver, muito mais com o modelo de negócio em si do que com o que você está fazendo. Né? Se parar para pensar, o que a gente vende é passagem. Isso não é disruptivo por si só. Né? Você entra no mesmo avião, você faz a mesma coisa. Só que a forma que a gente entrega esse valor para você é muito diferente do que os outros players do mercado. Então, isso, sim, acredito que a gente tem um modelo de negócio disruptivo. E eu acho a mesma coisa em relação ao Uber. Assim, eu não acho que o Uber... a gente já pegava táxi. Né? Essa questão assim, de você alugar um carro, de uma certa forma, para chegar de um ponto a outro, ela já existia. O que mudou é a forma como eles entregam isso para a gente. Então, sim, eu considero que é um modelo de negócio bem disruptivo. Perfeito. Filipe, me fala um pouquinho do modelo de negócio do Em Casa. Bom, a gente se posiciona como uma startup de compra e venda de imóveis. E, basicamente, a nossa grande missão por trás disso é como é que nós embarcamos tecnologia nesse processo, que é tão offline, tão até mesmo antigo, para deixar esse processo mais simplificado e sem fricção. Comprar um imóvel é provavelmente a decisão mais importante na vida das famílias brasileiras. E, ainda assim, é provavelmente também um dos momentos mais estressantes, em que o usuário, o cliente, precisa fazer tudo e ainda precisa pagar caro por isso. Então, a gente pega esse processo super complexo e o nosso grande mote é como é que a gente simplifica isso e torna isso muito mais agradável ao usuário.
Como resultado, a gente é super jovem, tem tem basicamente 2 anos de existência, e a gente começou uma empresa do Rio de Janeiro, expandiu para São Paulo, e hoje a gente cresce a uma taxa aí de 20% ao mês. Em relação ao ano passado, a gente já é 13 vezes maior. Bom, só pelos dados dos números, podemos dizer que é um modelo, pelos resultados em si, ele é disruptivo, concorda? E no mesmo molde da Maximilias, porque comprar uma casa ou vender um apartamento é uma coisa antiga. Todo mundo faz isso, sei lá, há quantos centenas de anos. A grande questão é como é que você pega esse modelo, vira ele de ponta cabeça e faz isso ser 10 vezes melhor, 100 vezes melhor do que o processo atual. Perfeito. Então, um dos primeiros pontos que eu penso que a gente tem que refletir aqui é a variável do modelo de negócio. Então, antes da gente falar de tecnologia de produto, temos uma variável que é a forma como você entrega o valor na cadeia. Sabendo disso, eu agora queria fazer uma pergunta diferente, que é, se a gente pensar em modelos de negócio, eu vou dizer que existem mais ou menos 2 teorias. Uma que é, vamos crescer com um modelo de negócio incremental e evolutivo. E vou dar um exemplo, por exemplo, o Gmail. A entrega de e-mails não era nova, ela já existia. O Gmail simplesmente pegou, começou a agregar novas features, entrou numa indústria que já existia e foi um modelo, diria, mais incremental do que disruptivo. Minha humilde opinião. Que é diferente, por exemplo, de uma Tesla, que é um modelo mais disruptivo, leia-se de negócio, não de inovação, que seria outra discussão. Mas como modelo de negócio, a gente pode dizer que tanto o Uber quanto o Tesla ou outros modelos parecidos, do ponto de vista do resultado, leia-se crescimento, ele é altamente disruptivo. Basta olhar para os números, que são modelos claramente exponenciais. Para vocês os dois, e que talvez começando aqui pela Tayana, você acredita mais num modelo de disrupção ou de inovação contínua? Você acredita mais em que sentido? Entre os 2 modelos, se você vê fit apenas com um, com o outro, ou se até existe algum modelo que são os 2. Eu acho, e aí eu tô falando muito por mim, pela experiência que eu tenho com empreendedorismo, com tecnologia, etc. Eu acredito de formas diferentes em momentos diferentes. Eu acho que para dar o start na empresa, se for um negócio novo, talvez seja mais fácil você ganhar notoriedade e corpo sendo algo disruptivo. É mais difícil, o caminho é mais difícil, mas você consegue chegar lá com o diferencial mais claro. Agora, eu acho que quando a empresa já está num certo tamanho, por exemplo, o tamanho que a gente está na Maximilias agora, não é uma startup que está tão no começo, né? São 400 pessoas, já é um grande player do mercado. Aí eu acho que essa inovação incremental ela passa a ser muito necessária. Porque é muito difícil você disruptar novamente em cima do mesmo mercado, assim, e fazer isso como um ciclo contínuo. O que eu acho é que você pode até fazer isso para outras linhas de negócio muito diferentes da sua. Então, eu acho que para lançar uma empresa, etc., eu iria pelo caminho disruptivo, mas para garantir o crescimento dessa empresa ao longo dos anos e dar próximos passos, eu iria pelo caminho do incremental. E é difícil, é bem difícil. E você, Felipe? Eu tendo a concordar, porque essa é uma tese que eu não tenho compartilhado publicamente, mas eu venho pensando nisso, é que as grandes empresas da nossa era, elas vêm surgindo mediante, eu acho que 3 características que são super importantes. E a gente está falando de disrupção, a gente está falando então de como é que essas empresas elas disruptam seus mercados. A primeira delas é a gente chama TAM, Total Addressable Market, muito grande. Então, precisa ser um mercado bilionário para haver disrupção. Você pode disruptar um mercado pequeno? Pode, mas talvez você não vá tirar dinheiro daí. Então, não sei se o esforço vai pagar isso. Então, por exemplo, o mercado de real estate no Brasil são 200 bilhões de reais. O segundo é a tecnologia. Então, quanto menos tecnologia tem embarcada nessa indústria, maior é o potencial de disrupção. Porque, na nossa era, no nosso momento, esse é o principal fator de transformação das nossas indústrias. Se você fala do Uber, o táxi tinha pouca em tecnologia. Você fala... bom, a gente pode pensar em outro modelo de negócio aqui, sei lá. Airbnb até mesmo, a gente tem pouca tecnologia embarcada. E o terceiro fator, eu acho que é determinante, eu acho que é o que transforma e disrupta o mercado mesmo, é a satisfação do usuário. A gente chama NPS. Então, quando a satisfação do usuário é baixa, isso significa que ele está insatisfeito com a solução atual, e isso dá espaço para que uma nova solução entre. Só que aí você precisa ser transformador de verdade. Se você ser um pouquinho melhor, incremental na solução que você aplica,
você não ganha espaço porque você não substitui o hábito do usuário. Então, acredito nessas abordagens iniciais, quando você quer dominar o mercado, transformar o mercado, que você precise ser disruptivo e oferecer uma experiência 10 vezes superior. Agora, para manter a liderança nesse mercado, você vai ter que continuar incrementando seu modelo de negócios para que você não seja disputado por outro player depois. Então podemos dizer que pode começar, entre aspas, disruptivo, preferencialmente, ainda que mais complexo, que seja mais difícil, mas ao longo do tempo, se virar incremental, está ok no sentido de criar as funcionalidades de produto para eventualmente melhorar e continuar o desenvolvimento do negócio, é isso? Eu acho que está ok por um período. Aí vai ter um momento que, de novo, você vai ter que dar um passo maior. Eu não sei, você pegar realmente as empresas que existem há muito tempo, é isso que acontece com a maior parte delas. Tem um momento que vai incremental, 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 e tem uma hora que, se elas não derem um passo maior que o incremental de novo, mas a gente está falando de muitos anos, né? Não é o tempo de vida que a Maximilias tem, ou até o Google talvez esteja começando a chegar lá, né? O Google, aí, mais uns 10 anos, talvez tenha que fazer essa virada de novo. Então, eu acho que chega uma hora que talvez precise da disrupção de novo, senão não funciona também. Eu acho esse ponto ótimo, porque eu ouvi uma frase recente que dizia que as empresas elas deveriam estar pensando como elas se quebram, como elas quebram o próprio modelo de negócio, para evitar que alguém de fora faça isso por elas. E você citou o exemplo do Uber, do Google, eu acho ótimo. Porque se você olhar, ele começou, o modelo de negócio deles era um modelo de buscas. E você vai olhar todas as frentes que o Google trabalha hoje, ele é um modelo de timeshare, eu diria. É como ele faz para ser dono do seu tempo. Então, as principais iniciativas de carros autônomos, muitas vezes vieram de dentro do Google. E reza a lenda que o ponto é, se eu consigo fazer você parar de dirigir, eu consigo fazer você trocar o tempo na direção por um tempo dentro das minhas plataformas. Então, até o Google, que é jovem, né, ele tem menos de 20 anos, começa ou a adicionar linhas de negócio no seu modelo ou a transformar o seu próprio modelo de negócio em coisas novas para poder sobreviver. Justo. Então, nós temos então a primeira variável, o modelo de negócio. Só que ter apenas um modelo de negócio, sem ter produto ou tecnologia, a coisa não funciona. Se a gente tiver que falar de modelos de negócio disruptivos versus incrementais, e agora falando um pouquinho pela minha experiência, o modelo, quando ele é disruptivo, ele tem que ser pensado na média, no mínimo, média, então, número meio genérico, 6 meses a 12 meses. O que significa que implica, e no caso de ciência deve ser muito mais, anos. O ponto é, o quanto é que tem impacto do ponto de vista de gestão, pensando pelo negócio, pelo crescimento e o que é que vai ser feito lá na frente, qual é a maior variável que vocês consideram que entre tecnologia e produto vai determinar esse casamento de modelo de negócio junto com o produto, sabendo que, de novo, demora 6 a 12 meses. Isso é fácil, é difícil, Tayana? Se é fácil ou difícil? Sim, eu vou explicar. Eu passo por imensas pessoas que me dizem, CEOs sobretudo, que dizem, mas eu quero crescer nos próximos 30 dias. E eu muitas vezes digo, mas você quer entregar produto? Vai demorar 6 a 12 meses. E ele normalmente não gosta dessa resposta. Só que, no entanto, quando a gente fala de disrupção, a gente sabe que tem que meter mais recursos, é complexo, não é barato. Como é que você vê as duas realidades? É complexíssimo. O Fred está dando essa cutucada, mas ele é consultor da Maximilias, ele está bem por dentro da nossa realidade. É muito complexo, porque a realidade, mesmo quando você é uma startup, você já tem muita coisa para fazer no dia a dia, né? Manter o barco indo não é simples já por si só. Então, quando você fala de inovar e continuar na frente, a gente fala muito sobre isso e, realmente, as empresas deveriam se matar. Eu também tenho esse mantra para mim. Mas, cara, você está muito ocupado precisando pagar a conta no fim do mês, assim, contratar gente, fazer o negócio continuar crescendo. Então, você não consegue, vamos parar aqui e meditar sobre o futuro, criar uma estratégia magnífica. Você até cria a estratégia, só que aí o mercado vem, tipo, joga uma onda em cima, aí você, né, toma aquele caldo, levanta, você fala, o que aconteceu? E por aí vai. Então, eu acho que é difícil. O que a gente tenta fazer, a gente olha, assim, crescimento no curto prazo. Não é uma coisa que a gente abre mão ainda, é uma parte da nossa mentalidade startup lá do começo que continua. Acho que muito pela Maximilias ser uma empresa que é bootstrapped, então isso significa o quê? Que a gente cresceu sem investidor. Não temos investidores externos, dependemos do nosso próprio capital.
Então, isso significa que a gente depende de gerar receita no fim do mês e dar lucro para poder investir. Isso já traz, por si só, uma cobrança muito diferente. Então, ao mesmo tempo que a gente olha para frente, a gente precisa garantir o hoje. Então, é dificílimo, eu nem sei te dizer exatamente como que a gente faz. A gente faz, assim, não pensa muito. Vai trabalhando, tem que entregar o resultado do mês, ao mesmo tempo conciliar um pouco com o pensamento um pouco mais. Não vou nem te dizer que é longo prazo. Acho que a gente tem um pensamento, no máximo, de médio prazo, porque o mercado também muda muito rápido, né? Se pensar o nosso mercado aéreo, a gente começou o ano com uma companhia aérea que não existe mais. Né? Foi uma reviravolta. Então, e tem outros players entrando, tem gente tentando copiar a gente, tem um monte de coisa acontecendo. Então, a gente tenta equilibrar um pouco, desde que a gente esteja garantindo hoje. Se tiver que escolher, hoje a gente ainda escolhe garantir o resultado do mês. Assim. Ok, e do vosso lado, em casa? Se essa resposta fosse fácil, esse painel não ia existir. Tá? Ia estar todo mundo fazendo isso e, enfim, já seria padrão, né? Realmente eu concordo, é super complexo. Eu acho que só para adicionar, eu teria 2 pontos assim pequenos para adicionar. As empresas elas precisam ter um conhecimento, uma compreensão profunda de uma pergunta que para mim é super importante. É como o seu produto cresce. E isso parece muito simples, mas eu gostaria de propor a vocês que na segunda-feira fizesse essas perguntas nas suas empresas, para os seus colegas, enfim, e você vai perceber inconsistência, você vai perceber respostas superficiais, ou mesmo você não vai ter uma resposta. E se você não sabe como o seu produto cresce, de uma forma super clara, determinada, provavelmente as iniciativas, elas têm, não é que elas não tenham impacto, mas elas têm seu impacto reduzido. E essa é uma pergunta tão profunda que ela vai da empresa ser data informed, ela passa por um monte de processos tecnológicos, mas ela passa especialmente por psicologia do usuário, que é o porquê o usuário faz o que ele faz. Então, se a gente fala sobre transformação e disrupção, por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a origem da compreensão do crescimento ou da disrupção parte disso. Por que o usuário faz o que ele faz? Porque esse provavelmente vai ser o seu primeiro indicador de que ele está mudando ou que ele está exigindo uma coisa nova e você precisa se transformar agora porque existe um novo hábito, existe uma nova demanda, um comportamento diferente que vai destruir o seu negócio ou não. Então, é super difícil fazer isso, e dados é com certeza uma das formas, mas realmente psicologia, entrevista, o qualitativo é tão importante quanto. Maravilha. Então é assim, sabemos então que tem um modelo de negócio como primeira variável, temos uma segunda variável que é o Total Addressable Market, ou o total do mercado endereçável, temos uma terceira variável que é super complexa, que é produto, mas falar produto sem tecnologia, penso que também não faz muito sentido, obviamente depende das indústrias e mercados, mas hoje em dia se a gente pensar, por exemplo, em Machine Learning ou Deep Learning, como é que vocês veem hoje o status atual, especificamente desses 2 tipos de forma de estruturação de dados? Eu posso começar falando porque a gente tem usado bastante isso, principalmente porque o nosso objetivo é simplificar e criar uma experiência sem fricção. E acho que eu gosto de começar esse assunto dizendo que Machine Learning, Deep Learning, eles são o meio para alguma coisa. Então, a gente só tem tido sucesso em aplicar isso hoje porque a gente entende qual a direção que a gente quer ir e como isso pode contribuir na experiência do nosso usuário. Por exemplo, quantas pessoas aqui sabem o preço da casa onde moram, do apartamento onde moram? É muito difícil fazer isso. Então, imagina que agora você decide comprar o seu apartamento, você vai fazer isso uma vez só na sua vida e essa decisão impacta os próximos 30 anos. Como é que você tem certeza que o apartamento que você está comprando não está com o preço errado? A gente desenvolveu um algoritmo que você coloca o seu endereço, algumas características como número de quartos, vagas e banheiros. Nosso algoritmo ele processa a informação dentro da região que você está e te diz quanto que é o valor do metro quadrado e, por consequência, o valor do imóvel que você está analisando. Outra coisa que a gente fez usando Machine Learning. Tradicional no nosso mercado que o usuário, o cliente, o comprador, ele tem que fazer tudo. Ele que decide qual imóvel que ele quer visitar, ele entra no site de uma imobiliária, ele encontra 5.000 imóveis e ele tem o trabalho de encontrar qual é o imóvel ideal para dizer para um corretor de imóveis que ele tem que fazer uma visita. Isso se você olhar outros mercados, isso é um absurdo.
você botar o usuário para trabalhar. É meio que totalmente errado. Então, o que a gente desenvolveu? O usuário ele faz o input inicial, ele diz o que é importante para ele, a gente devolve uma lista de imóveis que dão match nessas características, que fazem sentido, e ele decide se ele quer visitar ou se aquele imóvel não faz nenhum, está fora dos perfis dele. Esse input que ele dá de sim ou não, realimenta a nossa ferramenta, que processa esses dados novamente e devolve uma nova lista. E então o usuário não precisa ficar navegando em 100, 200, 500 páginas de imóvel. A gente cria uma ferramenta para ele e quanto mais inputs ele coloca ali, mais refinado, melhor são as recomendações de imóveis que ele tem. E a partir daí ele parte para uma visita e isso torna todo o nosso processo mais rápido. Porque ao invés de ele fazer 20 visitas físicas para determinar qual imóvel que ele quer comprar, ele faz 5. Aí chegamos na proposta de valor, que é compra e venda de imóveis de forma simplificada e sem burocracia. Perfeito. E do lado da Maximilhas, Tayana? Então, eu concordo com o Felipe assim, que só dá para discutir esse tipo de tecnologia no contexto de como que você vai aplicar isso para o usuário na ponta, porque a tecnologia por si só, ela não faz assim, nada, né? Trabalhei na IBM há um tempo e a gente falava muito de inteligência artificial, é uma das líderes de inteligência artificial e tal, mas quando você vai entender a complexidade por trás, de você alimentar esses sistemas, de você treinar esses sistemas, você só consegue chegar em soluções efetivamente boas quando isso está aplicado a quem está na ponta fazendo o consumo disso ou utilizando essa informação de alguma forma. A gente ainda não é super avançado no uso mesmo de machine learning. A gente usa para algumas questões, alguns algoritmos internos, entendimento de precificação, análise de preço, mas é um caminho que a gente está investindo cada vez mais para entregar um melhor produto para o cliente. Então, a gente já tem trabalhado muito interno, a gente montou uma área de dados mais recente, é uma área que a gente não tinha estruturado até coisa de, sei lá, 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, é uma área que não existia dentro da empresa. E hoje é uma área que existe, que a gente segue contratando, é uma área importante para a gente, porque a gente já está olhando muito mais para, cara, comportamento de buscar passagem é um saco, tipo, por que a pessoa tem que abrir 20 abas para encontrar a passagem? Quando que a pessoa sabe que o preço está bom ou não? Né? Essa mesma insegurança que você tem, não é a mesma, porque aqui é uma venda muito maior, mas, cara, pode reparar, é raro você saber se a passagem aérea que você está comprando ela está num preço bom ou não, a não ser que você seja um viajante frequente para um destino específico. O Fred é português, ele sabe quanto é normalmente lá para ele ir para Porto. Agora, se eu virar para ele e falar assim, Fred, estou com uma passagem aqui para o Egito, ida e volta de R$ 2.500, ele não sabe se isso é bom ou ruim. Né? Então, a gente está começando a pegar, a gente tem dados massivos de busca, a gente tem um volume gigantesco de busca e histórico de precificação, etc. E a gente está começando a construir coisas em cima disso, mas para dar para o cliente na ponta uma melhor experiência de busca e compra. Então, é esse caminho que a gente está indo. Assim. Perfeito. E agora, eu penso que tem uma área na Maximilhas, que é especificamente a área do marketing, que essa sim parece ser uma força, não apenas com os dados que eu vejo de dentro, mas também pela experiência de fora. Como é que você comenta a sua experiência ou o equilíbrio de forças entre marketing de marca versus marketing de performance? Tá. Eu acho que essa é algo que eu hoje entendo como um caminho muito acertado da Maximilhas, que não é mérito meu, assim, eu fui replicando depois que eu entrei, porque apesar de ser sócia da empresa, eu não fui fundadora, eu não estava lá desde o começo. E tiveram pessoas que foram contratadas, que, inclusive, algumas estão lá até hoje, a Ana, a Luana, nomeadamente, que são da minha equipe, que são pessoas incríveis, que puxaram, elas vinham de agência, então, elas puxaram esse lado mais marca, mesmo quando a empresa não tinha budget ainda, não tinha uma série de outras estruturas. Então, elas começaram a fazer coisas muito cedo, como campanhas próprias. O Dia das Mães da Maximilhas é muito incrível, né? A gente normalmente dá um desconto absurdo na passagem da mãe, consegue fazer uma coisa diferente. Isso não era algo para dar performance, não é algo que dá lucro para a gente. É algo que gera uma relação das pessoas com a marca, que gera um boca a boca e por aí vai.
o Dia Mundial das Milhas, que na verdade é a data de aniversário da Max Milhas, é a nossa maior data de venda no ano, né, à frente de Black Friday, que já é bem difícil de bater, e é em janeiro, assim, é no começo do ano, e vende pra caramba. Então, eu acho que o time pensou caminhos de construir marca, mesmo sem ter verba assim, ainda para fazer marca. Acho que a gente foi também um dos primeiros cases bacanas de usar influenciadores antes de ter todo o hype de influenciador. Então, quando eu entrei, isso já acontecia, de uma certa forma, e eu só extrapolei isso e fui trabalhando em cima. Então, hoje, a forma que eu enxergo a gente definitivamente não pode ficar sem performance. Se eu precisasse escolher, eu ia escolher performance, pelo motivo que eu já falei, somos bootstrapped, precisamos dar dinheiro no fim do mês, com lucro, preferencialmente, precisamos pagar tudo. Agora, se eu for pensar o que consegue suportar o nosso crescimento, do tamanho que a gente já está, as taxas que a gente ainda consegue crescer, é o trabalho de marca. Eu acho que o trabalho de marca ele vem permitindo a gente criar um relacionamento com os clientes, mas não isso. A gente chegar a pessoas que a gente não chegaria se eu ficasse só otimizando minhas campanhas de Google AdWords, etc., para olhar ROI. Isso, para mim, é um fato. Né? Então, quando eu consigo abrir um pouco mais as campanhas, quando eu consigo fazer coisas que vão para uma esfera um pouco mais de topo de funil, eu estou alimentando para trazer pessoas novas. Significa que elas compram na hora? Não. Isso me dói. Mas significa que eu consigo ir aumentando a base de pessoas que têm algum contato com a gente. Né? Tem muita gente que ainda acha que o Max Milhas é milha, que precisa ter milha para comprar. Então, a gente ainda tem muito trabalho para fazer nesse sentido e um potencial gigante. Então, assim, se eu for falar de modo geral, eu imagino que muito do público talvez seja ou empreendedores ou startup. Eu acho que tem hora para tudo. Quando você começa um negócio, é muito difícil você pensar em marca. Porque, em geral, é um investimento que você não vai ter retorno imediato. Né? Então, eu não acho que para você sair desde sempre já querendo, já do começo eu tenho que ter influenciador, eu tenho que ter, sei lá, TV ou YouTube. Não é isso. Acho que primeiro você tem que fazer a roda girar, você tem que conseguir pagar o seu negócio, você tem que conseguir fazer isso. Mas sempre que você puder dar um quezinho, acho que isso foi algo que eu consolidei assim, na Max Milhas, que eu sempre fiz um pouco, mas na Max Milhas ficou consolidado. Se você conseguir embarcar alguma coisa de marca junto, alguma coisa que faça sentido, que vá além só ali do retorno que você está tentando fazer, da venda que você está tentando fechar, eu acho que isso, para quem quer ter um negócio pensando um prazo mais longo, um negócio realmente rentável, continue crescendo, é extremamente importante. Felipe, e você? Qual é a sua opinião? A gente está super alinhado porque uma das coisas que eu acredito é que a autoridade é um dos principais motores de crescimento de uma empresa. E você não constrói isso com o marketing de performance, você faz isso construindo a sua marca. Se você olhar os grandes embates das grandes indústrias hoje, você sempre tem uma marca emocional vitoriosa e uma marca racional derrotada por isso. E, sei lá, você super clichê da Coca versus a Pepsi. A Coca-Cola não fala do seu sabor, não fala que tem mais gás, não fala da sua embalagem, ela não fala nada. Ela faz campanha com ursinho, luz de Natal e pessoas super bonitas bebendo Coca-Cola num ambiente maravilhoso. E muito disso é explicado, principalmente, eu acho que o público aqui gosta, é um framework chamado Elmer Framework. É uma tabela de decisões em que explica que toda decisão, por mais racional que você seja, começa com a emoção. O primeiro passo é a emoção, o segundo passo, o L, é o logic, que você usa para justificar a sua emoção. O terceiro passo é a motivação e o quarto passo é a recompensa. Então, se eu tivesse que escolher, eu escolheria marketing de performance, porque é o que gera resultado, mas eu acredito que o jogo de longo prazo, e as empresas precisam jogar esse jogo, porque ninguém constrói empresa para durar 5 anos, é o jogo da autoridade, é o jogo da marca, porque as marcas mais bem posicionadas, as top of mind, são as que tendem a vencer no jogo de longo prazo. E eu acho que uma coisa que joga contra o marketing de performance é que geralmente você atinge um platô. Quando você começa a fazer performance, você atinge o bullseye lá, o centro do alvo, que é o público, o nicho do nicho que fala com você. É legal pra caramba, né? Depois vai ficar mais difícil. A Tayana sabe mais que eu, inclusive. Mas, pô, você atinge o alvo, aquele cara que estava esperando para comprar com você. O tempo passa, você tem que ir aumentando o seu público. E ele é menos engajado, ele é mais frio, ele é menos performático. Então, chega um momento que você está atingindo tanta gente que a sua performance começa a cair
e você só consegue trazer as pessoas de fora do alvo para dentro do alvo porque a sua marca é poderosa, porque a sua marca emociona as pessoas. A razão pela qual eu fiz essa pergunta, e na sequência eu queria lançar uma diferente, é que voltando um pouco para negócio, sempre que a gente fala de organizações exponenciais, existe sempre um atributo que é a questão do propósito. E o propósito do negócio é muito importante porque também se conecta com a marca, o que é que a marca quer ser. Por isso, se a gente quer saber um dos segredos da parte de growth e de empresas sustentáveis, a gente tem que saber qual é que é o propósito das empresas. E aí, Tayana, qual é que é o propósito da Max Milhas? Acreditamos que as pessoas merecem viajar mais. Essa frase é o que resume. Assim. A gente acredita que as pessoas merecem, não só que elas podem, que elas devem, que elas merecem viajar mais. E é engraçado porque eu sempre achei essa coisa de propósito muito bonita, assim, mas meio... sei lá, todo mundo fala de propósito. Mas lá, cara, é muito real, assim, no sentido de... Pois eu já vi gente do atendimento de telefone decidir na hora dar uma passagem ou fazer preço de custo porque era alguém que realmente precisava viajar. E é algo que as pessoas têm autonomia para fazer dentro da empresa. Então, as decisões como um todo, se reparar o resultado de busca da Max Milhas, quando a gente está mais caro, a gente fala para a pessoa ir para a companhia aérea, né? Tem o link lá. Isso é uma decisão de porque a gente acredita que as pessoas merecem viajar mais. Se é com a gente ou não, não importa. A gente quer que elas viajem. Então, eu acho que isso ajuda a gente numa série de decisões que trazem consistência. E quando você tem consistência, a construção da marca fica mais fácil, né? Porque a pessoa, invariavelmente, ela se depara com aquilo constantemente. Então, esse é o nosso propósito. E o que eu acho muito legal, porque eu adoro viajar. Felipe, qual é que é o propósito do Em Casa? Em uma frase, seria simplificar o processo de compra e venda de imóveis. Mas por trás disso, que é tão frio, a gente acredita que a compra de um imóvel é a coisa mais importante na vida de uma família. Além de uma casa, 4 paredes com um telhado, isso significa, geralmente, segurança e estabilidade para você e para todas as pessoas que você se importa. Então, o que a gente acredita é que ninguém, nesse momento, deveria chegar em casa e chorar no quarto porque foi mal atendido, porque a negociação foi péssima e porque não vai realizar seu sonho por causa de um detalhe de uma determinada negociação ou de um profissional que atendeu mal. Então, eu até fico emocionado, para ser sincero, porque a gente tem tantas histórias sobre esse assunto que, basicamente, é o que a gente acredita. Comprar um imóvel é muito importante para as pessoas. Todas elas deveriam ter um processo maravilhoso e terminar o dia mais realizadas do que começaram. Então, isso é super importante para a gente. A gente estava conversando ali atrás e você me falou que uma das razões pelas quais você foi para o Em Casa foi propósito. Verdade? Verdade. E o motivo pelo qual isso é realidade para mim é porque, bom, eu não sei por quantos anos eu vou trabalhar, mas eu gostaria de deixar marcas. E a maior parte do meu dia eu faço isso, eu fico trabalhando. Então eu gostaria de mover o ponteiro e ajudar as pessoas nesse período. E acho que mais importante do que isso, quando eu falei sobre disrupção de mercado, eu falei que uma das coisas importantes é a satisfação do usuário. Indo para Em Casa, eu tenho a oportunidade de pegar a satisfação de um mercado inteiro, que é muito baixa, e transformar isso num negócio excepcional. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar na Em Casa, e talvez seja uma década, mas eu decidi ir para Em Casa porque eu acredito que talvez depois dessa década eu tenha impactado a vida de centenas de milhares de pessoas no processo. Perfeito. Aí, o que eu queria dizer agora? Pensem no seguinte, se a marca tem propósito, vocês estão conectando diretamente não apenas com os corações dos clientes, mas também dos colaboradores. O que significa que, em teoria, o ecossistema ele só vai ficar ou só vai ser perpetuado de forma positiva. Então, eu também confesso que tinha um pouco a mesma opinião da Tayana no início, propósito, essa coisa. Quanto mais clientes eu vejo que têm propósito, mais ou eles faturam, ou mais resultado, nomeadamente organizações sem fins lucrativos, por exemplo, têm no dia-a-dia. Então, assim, é muito importante a questão do propósito, sem dúvida. E se vocês pensarem nos temas que a gente já falou, olhem o que acontece. Nós temos um modelo de negócio que pode ser disruptivo ou incremental. Nós temos um modelo de produto que, se quer seja disruptivo ou incremental, pode demorar 6 a 12 meses a ser construído. Temos tecnologia que pode ter mais dados, que pode ser otimizado com machine learning ou deep learning. Nós vamos ter na parte de marketing, marca e performance, que vão fazer o seu trabalho, sendo que a marca fica potenciada, logo em teoria potencia o NPS. Mas no final, para isso fazer tudo sentido, é preciso ter o quê? Propósito.
As empresas que conseguem tocar nos corações dos clientes, elas conseguem adaptar mais ao ecossistema. Bom, faltam 15 minutos. Eu penso que seria uma boa altura para a gente abrir para questões. Por isso, se tiverem perguntas. Só falo, fiquei emocionada com o Felipe aqui, mano. Em 10 anos ele vai revolucionar o mercado. Que uma pessoa que trabalha assim, acho que é disso que a gente está discutindo, né? É outra história. E acho que só para complementar, isso não é, vamos dizer, a gente fala do propósito e é uma buzzword, mas quem aqui acredita que o seu mercado, se é real estate ou não, vai ser igual daqui a 5 anos? E se não for igual, né, o que provavelmente não vai ser, qual que vai ser o que vai mexer esse ponteiro antes da tecnologia? É provavelmente a necessidade das pessoas de se transformar. Ótimo. Perguntas? Primeiramente, aí, parabéns pelo painel, gostei bastante. Vocês tocaram no assunto branding e começaram a falar muito sobre marca. Então, são 2 assuntos que eu me interesso muito e eu fiquei com uma curiosidade que eu gostaria de perguntar para a Tayana. Falou-se em marca, e marca é um conjunto de coisas, inclusive o nome faz parte da marca. Então, eu queria saber se vocês discutem lá dentro sobre o nome Max Milhas atrapalhar o crescimento em médio prazo, que você citou. Bastante. Sobre isso, porque, por exemplo, a minha percepção, e tanto dele também que a gente falou aqui, é que era uma empresa de milhas, e agora que a gente descobriu que não é. Sim. E eu fiquei pensando, diversas outras pessoas também devem pensar isso, e talvez isso atrapalhe o crescimento que você falou em marca e médio prazo. Sim. Cara, essa é uma dificuldade gigante, assim, eu lembro quando o fundador da empresa chama Max, né? E a gente ficou uns 4 meses conversando antes de eu ir para lá, meio que namorando, assim. Eu morava em São Paulo, eu sou carioca. Eu morava em São Paulo na época e a Max Milhas fica em BH, então foi todo um processo. E eu lembro que eu falava assim, nossa, mas que porra de nome é essa? Tipo, se eu entrasse, a primeira coisa que eu ia fazer é mudar esse nome. E aí eu entrei e eu não mudei o nome. Porque a marca já tinha uma história, ela também já é conhecida, já é um bocado conhecida, e eu tinha que entregar certos resultados, então eu também fui trabalhando para ela ser mais conhecida. E hoje, assim, a gente discute, a gente está internamente muito discutindo o posicionamento da empresa como um todo, não só o nome, mas é uma dor gigante, né? Porque tem uma série de questões atreladas. Tem as pessoas que já conhecem, tem a questão de SEO, o impacto de mudança, porque teria que ser um novo domínio, enfim. Eu acho que tem formas de fazer, mas o principal também é que a gente precisa evoluir algumas coisas de produto, para o produto também refletir toda a nova série de questões que a gente vai lançar, aí, que a gente vem lançando, mas que ainda vão ser construídas. Eu não descarto totalmente, mas é algo que tem que ser feito com muito cuidado. Mudar posicionamento já é algo que gera ruído. Quando você muda posicionamento em nome, é um risco gigantesco. Então, está no radar, não sei se é algo que a gente vai fazer, porque, ao mesmo tempo, quando a gente começou, era um mercado virgem. Hoje, a gente, querendo ou não, formou uma categoria, e existem outros players entrando nessa categoria. Então, uma discussão que eu tenho muito também é, se eu saio agora, eu formei uma categoria, eu sou a líder da categoria, e aí eu tiro o milhas do nome, e a categoria pode ficar, talvez, com um segundo colocado, com um terceiro colocado. Então, é uma discussão muito difícil. O que a gente faz? A gente faz pesquisa, e a gente vem acompanhando que esse percentual de pessoas que acreditam que precisa ter milha, ele está diminuindo. Então, isso tem um pró. O contra ainda tem um percentual muito grande que acredita que precisa ter milha. Então, qual que é o trade-off? Milha é um reason to believe. As pessoas que sabem o que a Max Milhas faz acreditam mais ainda porque tem milha. Por outro lado, eu não chego em pessoas que nem consideram, porque o cara fala assim, não, milha não é para mim. Milha é difícil, milha eu não tenho, milha eu não quero. Então, é uma decisão complicada, eu não posso falar ainda qual é a definição, mas é discutido constantemente, me incomoda, mas eu acho que a gente também já fez a marca, e agora é meio difícil, não é que é jogar fora, mas é um processo bem traumático essa mudança. Aí, ao longo dos meses, você vai ver o que vai acontecer. Nem vou comentar, não. Mas eu perguntei para ele por que é em casa. Ah. Eu estava lá atrás falando disso, porque eu fico perdendo, mas por que é em casa? Por que não é vende casa, compra casa? Em casa, tipo, enfim. E eles nem vendem casa, cara, eles só fazem apartamento. A gente nem, exatamente.
E essa história começa antes. Mas é para, entendeu? Estava tentando ajudar do começo. Estava tentando. Eu não sei porquê do nome, eu acho que uma vez 3 cabeças sentaram lá, decidiram que em casa fazia sentido e foram em frente. Hoje, de fato, a gente nem vende casa. E se vai mudar ou não, eu não sei. É uma coisa que a gente não tem discutido hoje. Mas com certeza vai ser um dilema no futuro e tudo mais. Eu acho que em termos de posicionamento, a gente vem mudando muito a forma como a gente se comunica. Então, quando eu entrei em casa, a nossa logo era uma casinha vermelha, assim, um hexágono vermelho e escrito azul. Hoje é totalmente rosa a nossa logo. A fonte mudou, a forma como você escreve mudou. O nosso site, a gente vai lançar em breve a 4ª versão desde que eu entrei na empresa. E tudo isso é fruto de posicionamento. Então, começou, sei lá, da cabeça de alguém que achou que isso era bom o suficiente, e depois a gente começou a conversar com o usuário, entendeu qual que era a forma que a gente ia comunicar, achou as nossas cores não representavam mais a nossa vivacidade. Hoje a gente usa muito rosa e roxo, que são cores super fortes e para expressar como a gente gosta de vibrar no mercado e coisas assim. Então, claro, não é só nome, mas a gente vem ajustando a nossa marca à realidade. No nosso caso é muito mais fácil, porque primeiro, a gente ainda tem uma escala muito local, Rio de Janeiro e São Paulo, então facilita bastante isso fazer. E a gente tem 2 anos de existência, então com certeza é muito mais simples. Perguntinha aqui. Falando sobre crescimento da base de usuários, eu queria saber se vocês experimentaram, nesse tempo, algum momento assim explosivo de crescimento da base, e se vocês fizeram algum hack já, ou tem algum hack para contar que resultou numa aquisição grande de clientes. Bom, no meu caso, lá em casa a gente cresce muito rápido todos os meses, a gente ainda está numa velocidade absurda. A gente cresce, para vocês terem uma ideia, 20% todos os meses. A nossa base de imóveis disponíveis e o nosso número de vendas, eu não posso abrir, mas a gente cresce até mais do que isso, em termos de velocidade. E eu acho que hacks, deixa eu pensar alguma coisa. Tem alguns. Eu vou contar a história de um assim que eu tenho bastante orgulho. Mas, basicamente, a gente estava no Rio de Janeiro, 1 ano inteiro operando aqui no Rio, Zona Sul, e a gente queria ir para São Paulo. Começou a operação em São Paulo, e a gente fez um estudo, decidiu começar por um bairro que chama Perdizes. Só que, na época, a gente ainda não tinha investimento, e como é que a gente ia chegar num bairro novo, fazer tudo novo, sem qualquer conhecimento de marca, sem posicionamento, ninguém nunca tinha ouvido falar da gente. E como a gente ia para esse bairro, dentro desse bairro tem um parque, chama Parque da Água Branca, e como a gente queria vender imóveis ali, a gente fez 1000 balões rosas, fez um panfletinho, botou num pauzinho lá, e foi sábado e domingo para esse parque. Todo mundo que entrava no parque, as crianças ganhavam balão e tudo mais. Deu 1h da tarde do primeiro dia, o parque inteiro era só rosa, tinha a nossa marca e tudo mais. E se você olha no nosso Analytics hoje, tem um spike, lá tem um pico de acessos ao nosso site. E talvez o resultado disso não tenha sido tão duradouro, porque hoje foi realmente um pico ali, mas acho que serviu para abrir o mercado para a nossa marca, principalmente por ser muito local. E se você pensar, eu acho que o que eu mais gosto disso foi esse lado um pouco criativo. Fazer 1000 balões não custou R$200. E botou 3 pessoas para ficar distribuindo balões, era a gente mesmo, então não custou nada. Estava eu, o CEO da empresa, outro founder da empresa, tinha umas 4 pessoas lá fazendo isso. Assim. Então, eu acho que a questão do hack é ter essa criatividade. O hack é isso, né? É você não ter dinheiro e você superar essa questão do dinheiro de uma forma criativa. Então, acho que isso é um ponto bem legal da nossa história. Assim. A gente cresceu, teve vários momentos de muito crescimento. Assim, sempre foi um crescimento muito contínuo. Hoje em dia é mais difícil. O Fred estava falando ali, segundo o SimilarWeb, o SimilarWeb ele não são esses números, mas ele meio que, pelo menos comparativamente, é uma boa forma de olhar. Nos últimos 3 meses, cresceu 500 mil usuários, pelo que ele mostrou aí. Para a gente, isso não é tanto,
do que a gente estava acostumado, né? Que é uma empresa que, depois ali do comecinho, que o comecinho, né, você cresce mais, aí quadriplicou, triplicou, agora a gente tenta duplicar, que é um esforço gigantesco num ano. Então, a gente teve esse crescimento, no começo, muito boca a boca mesmo, eram as pessoas indicando. De REC, a gente teve um que foi mais lá para o começo, primeiro, segundo ano, que foi uma postagem num fórum do Melhores Destinos. Então, esse Melhores Destinos é um site sobre viagem, e aí a gente fez uma postagem lá falando da Max Milhas. Aquilo também deu um pico gigante no site e ficou por um bom tempo. Foi uma fonte de alimentação do site por um tempo. Depois disso, aí já numa outra etapa, já um pouco maior, teve uma vez que a gente fez uma troca com uma influencer, a gente deu uma passagem, ela postou no YouTube, o site caiu, pra você ter noção, na época. Não tem tantos anos assim. E, assim, para a gente, eu acho que, sério, não é um hack. O que mais fez a gente crescer e ainda faz hoje é o NPS. É o quanto a gente consegue ser num mercado que é horrível de atendimento mesmo, porque o setor aéreo é complicado. A gente consegue dar um atendimento de excelência. E é difícil, porque a gente depende das aéreas. Né? A gente, assim, se a pessoa precisa remarcar, se a pessoa precisa cancelar, não é a gente que faz direto. Mas as pessoas trabalham com tanto amor, com tanta dedicação, com tanto que a gente consegue fazer disso uma experiência diferente. Então, o boca a boca, ele funciona muito, né? Igual eles não sabiam que não precisava ter milha. As pessoas que usam Max Milhas, elas falam muito para as outras sobre a Max Milhas. E quem teve problema, que não é o ideal, a gente não gosta que ninguém tenha problema, fala mais ainda. Então, eu já até pensei, assim, do ponto de vista de marketing, já teve um tempo que eu falei assim, poxa, será que a gente consegue que mais pessoas tenham problemas? O que é um pensamento muito louco, mas é porque você só consegue mostrar esse lado do negócio quando a pessoa tem um problema. Né? Então, eu fiquei pensando, será que tem alguma forma controlada? Isso seria um hack, né? Ia ser legal contar uma coisa. Alguma forma controlada de fazer a pessoa ter um problema, mas aí eu achei que era arriscado, não fiz ainda isso. Foi isso. Aqui em cima. Na verdade, a gente está falando sobre crescimento sustentável em startups, e startups, assim, tamanho importa. Eu queria só gerar uma reflexão aqui. Por exemplo, se a Max Milhas tivesse tomado a decisão lá atrás de realmente queimar a caixa, não ter dessa ideia de crescimento sustentável, buscar um crescimento a qualquer custo. Hoje a gente vê algumas startups que tiveram realmente e estão muito bem avaliadas, sendo bancadas por fundos de investimentos. Queria mais ou menos ter uma ideia do que vocês pensam desse tipo de crescimento. Eu quero um outro lado da moeda. Eu acho que ele é válido. Eu, particularmente, venho de tentar construir as minhas empresas de uma forma mais orgânica, é mais a minha escola. Eu tenho, inclusive, um pouco de dificuldade, o Fred está de prova, se você falar assim, toma esse dinheiro, gasta, e eu não sei muito lidar, não que isso aconteça, mas eu acho que eu tenho muito esse compromisso, essa cabeça do empreendedor de fazer o dinheiro girar e render o máximo possível, etc. Mas eu acho válido e eu acho que é muito legal quando você está num mercado que você precisa ir tipo all-in e ser agressivo e que você tem risco de outros players virem para cima, que aí é o lance que você acelera, porque você sabe que, eventualmente, você vai recuperar isso. Eu acho que o formato que a gente tem hoje, ele traz uma série de dificuldades e ele tem os pontos positivos também, que a gente tem muito mais autonomia, a gente tem muito mais liberdade, não tem um investidor que vai cobrar uma coisa ou outra. A gente tem cobrança dos clientes e nossos, né? Então, ao mesmo tempo que é difícil, porque a gente tem que fazer as coisas ali mais ajustadas, mais contadas, a gente tem uma liberdade que eu acho muito legal, mas eu acho que é raro. Eu acho que é difícil empresas que consigam fazer isso. Por outro lado, eu acho que mesmo quem tem investimento deveria ter uma mentalidade um pouco assim, porque, no fim das contas, o negócio ele tem que dar resultado, senão ele não vai ser bom para o investidor. Né? Ele não vai ser bom para o investidor, não vai ser bom para você como acionista. Então, assim, eu não sei se eu compliquei mais, mas assim, eu acho que é um modelo muito válido e acho que, para algumas situações, pede que isso aconteça. Tipo, existem momentos que o crescimento orgânico ele não vai dar a velocidade que você precisa para vencer no mercado e você pode acabar morrendo na praia. Nesse momento, é um momento que é o ideal você ter um investidor. Tipo, agora, para a gente, eu acho que o investidor poderia fazer muito sentido, porque a gente conseguiria acelerar muito mais.
né? Talvez a gente esteja aí num cap do que a gente consegue fazer sozinho, porque já é muito grande. Se a gente quer, de fato, tentar bater o player número 1 da América Latina e o cara tem bilhões, aí talvez a gente, né, deva considerar. Então, de novo, eu acho que para cada etapa da sua empresa, o raciocínio muda. Não precisa ser startup como você falou, né? Pode ser um negócio tradicional, um negócio offline, um negócio... Você não vai sair fazendo tudo porque você já viu alguém fazendo. Para esse momento agora, o que eu preciso? E quanto mais você conseguir fazer sozinho, melhor você vai captar também. Você vai captar o investidor com condições melhores. Então, eu acho que se você conseguir lançar a sua empresa, vender, sem ter investidor, é melhor para você em todos os sentidos. Mas que faz muito sentido você ter, principalmente porque o investidor também não traz só dinheiro. Muitas vezes ele traz conhecimento, know-how, networking, que são extremamente importantes, dependendo da fase que você está. E acho que você toca num ponto importante, que é por que você deveria gastar dinheiro dessa forma. Então, existe um cenário, e quem tiver interesse, não vai dar para a gente discutir aqui, mas chama Blitzscaling, que são dois... Esse livro está traduzido em português, inclusive. Agora eu olhei outro dia. Bom, vale a pena. o termo ele é meio ruim, assim, porque ele remete a uma estratégia nazista de avanço e dominação do exército adversário, mas é justamente isso. É como você é tão rápido que você pega o seu concorrente, no caso, despreparado, e você não permite tempo de reação. Só que eles discutem que isso é muito aplicado num mercado que chama Winner Takes Most, que é o vencedor dessa disputa, ele pega quase tudo do mercado para ele. Então, ele precisa ser muito rápido, porque ele precisa compor o crescimento dele mais que os outros, porque se alguém for mais rápido com ele, ele vence menos. Tem um filme que ilustra isso, que eu não vou lembrar o nome, mas ele diz assim, é um filme que o cara diz assim, o primeiro são 3 vendedores e basicamente a premiação assim, o cara que mais vender ganha um Cadillac, o segundo ganha um conjunto de facas e o terceiro está na rua. Isso é winner takes most. O primeiro lugar leva o mercado, o segundo vai ficar com o espaço que tem, o terceiro está fora do mercado. E aí, nesses casos, eu acho que justifica você investir capital intensivo, você crescer rápido, porque é como se a gente for olhar para o mercado hoje, é o que o SoftBank faz. Ele pega uma empresa, ele acha que o mercado dessa empresa vai ser totalmente diferente daqui a 15 anos, e ele diz assim, eu vou criar a empresa líder daqui a 15 anos hoje. Só que, para isso, ela vai queimar dinheiro pelos próximos 10 anos. Se ele tiver errado, a empresa quebra, mas se ele tiver certo, ele criou a líder de mercado da próxima década. Bom, eu penso que já temos mais perguntas, então vamos à última pergunta, tá bom? É rapidinho. Primeiro, eu queria dizer que eu sou cliente da Max Milhas e que o nome nunca me incomodou. Eu sempre associei que a vantagem de que vocês usam milhas para a passagem ficar mais barata. Legal. São só para dizer Que um caso bom. de alguém que acha isso bom. Bom saber. Obrigada. A pergunta que eu tenho é sobre esse Elmer Framework que você citou. Eu não conhecia, eu já ouvi falar mais ou menos. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque eu achei o máximo. Eu até anotei aqui na hora, gente. Vocês viram que eu peguei o celular? Não foi falta de educação, não. Que eu queria olhar depois com calma de novo. Bom, eu vou tentar explicar ele em um pouco mais detalhe. Mas, basicamente, eu nem lembro o nome da pessoa que concebeu isso, não é Elmer. E a discussão é realmente um framework da psicologia, e ele começa dizendo que assim, as pessoas, para que elas tomem uma ação, elas precisam, o começo de uma ação começa com a emoção. E aí a gente acha que o espectro de emoção é muito grande, existem infinitas emoções, isso não é uma verdade. E até o Elmer Framework, ele lista isso, Elmer é E-L-M-R, e ele basicamente diz que o gatilho para a decisão começa com a emoção. Então, você começa a tomar uma decisão porque você está feliz, porque você está nervoso, porque você está bravo. E tenta refletir isso na sua vida, por mais que você acredite que você é o ser humano mais racional da face dessa terra. Se você entrega um grande projeto, você muitas vezes sai para comemorar e vai tomar uma cerveja, ou passa no mercado e prepara uma janta especial para celebrar. Agora, se pergunta, o que tem a ver comida com o que você fez? É o gatilho, porque você está tão emocionado, você está tão alegre, que isso dispara em você o gatilho da ação. Só que a emoção sozinha, ela não tem combustível suficiente para levar as pessoas à ação. Porque, como todo mundo acredita aqui dentro dessa sala, nós somos seres racionais. Então, o segundo passo no processo decisório é a lógica. Então, a lógica é como você traduz e justifica a sua emoção.
eu vou fazer isso, sei lá, um argumento horrível é porque eu mereço, né? Ou eu vou fazer isso porque eu passei a semana inteira indo para a academia, então no domingo eu posso comer a pizza. Você começa a explicar o seu sentimento, isso de forma até mesmo subconsciente. Só que aí entra um aspecto crítico do processo de decisão, que é o terceiro passo, que é a motivação. Imagine que tomar uma decisão aqui é como subir uma colina ou uma montanha. Então, se a montanha é muito elevada, se é uma montanha de fato, você precisa de muita motivação e muita habilidade para isso. Se é uma colininha, você não precisa nada disso, porque todo mundo sobe. Então, é trabalho e a gente está falando aí de empresas, a trabalhar no terceiro aspecto, motivação e habilidade das pessoas. Em termos de produto, a gente pode traduzir isso, por exemplo, no onboarding dos usuários. Acho que tanto em geração de gatilho quanto de remoção de impedimento. Exato, né? Quanto mais perfeito. fácil você deixar um formulário, etc. Exato, o formulário é o exemplo perfeito. Você tem que estar muito motivado para digitar um negócio de 50 mil páginas. 50 campos no seu formulário. A motivação para isso tem que ser enorme. Então, você tem que estar muito, muito motivado para fazer tudo isso. Agora, se tiver 2, você não precisa de tanta motivação. E aí, o terceiro fator, o último fator, é a recompensa. A recompensa é o que diz para você que você tomou a decisão correta. Então, ela também tem que ser proporcional à sua motivação e ao seu esforço. E a recompensa ela pode ser em vários níveis diferentes. Ela pode ser desde o feedback do seu chefe ou de alguém que gostou do seu trabalho. Existe uma ferramenta que eu acho o máximo que eles fazem, chama MailChimp, é de automação de e-mails. Quando você dispara a sua primeira campanha de automação de e-mails, ela é um macaquinho, o exemplo dele, daí sai o bracinho do macaquinho e faz tipo um high five, assim. Porque, parabéns, você passou por isso. Isso é recompensa, porque você estava estava tenso, sua primeira campanha de e-mails, e você se libertou daquilo. Então, é uma recompensa pequena, mas outras coisas que poderiam, sei lá, servir como recompensa. Você sobe na balança depois de um mês de academia. Então, se a academia consegue usar isso a favor dela para mostrar que você tomou a decisão certa e ir na academia todos os dias ou toda semana, isso faz com que você recomece o seu processo de decisão com uma emoção boa, que vai levar uma nova lógica e vai fazer você subir a montanha ou a colina de uma nova forma. Então, é mais ou menos isso que o Elmer Framework propõe. Acho que ajudei, não sei. Mas quem quiser... A questão é como você pensar, como você coloca isso em prática no seu produto, como você consegue gerar esse fluxo, né, de emoção, uma explicação lógica e a reação que a pessoa vai ter, o quanto você facilita ou complica. Às vezes é legal complicar também para alguns tipos de produto, porque a pessoa tem que perceber que ela está se esforçando para ter acesso àquilo, mas na maioria não é legal. Então, é complicado, assim, mas é bem legal esse tipo de estudo. Por isso que eu acho que, assim, quando a gente fala de marketing, mas, no fim das contas, hoje, as disciplinas que a gente se depara vão muito além do marketing, né? Tem muito de psicologia, tem muito de economia, tem muito de design, enfim, uma série de outras coisas, e dados também, que vocês são mais especialistas até do que eu. Total. Só dando um exemplo, Facebook, vocês fazem um post, liberta dopamina, pessoas dão like, retroalimenta o processo. Né? É uma recompensa. O like é uma recompensa. O like é uma recompensa e a gente está a criar um ecossistema em que a pessoa quer voltar no Facebook para saber o que é que os nossos amigos estão dizendo de nós, porque quanto mais eles põem like, mais eu fico feliz, e quanto mais eu fico feliz, mais eu volto no Facebook. É o melhor exemplo que tem aqui do ecossistema. Eu recomendo um livro que é o Hook, do Neil Erval. Vou me enganar no último nome, peço desculpa. Mas procurem por gancho, o Hook, H-O-O-K, e na Amazon super vale, porque ele explica exatamente o processo que está aqui discutido, não dessa forma, mas de uma forma parecida. E penso que terminamos a nível de perguntas. Eu queria agradecer a participação da Tayana e também de Filipe. Queria agradecer também a todos que vieram aqui hoje e, da minha parte, dou por encerrado esse painel. Muito obrigado, tenham uma ótima tarde. Obrigado, gente.